Aleluia. Que texto maravilhoso. Vamos orar, né? Estar na presença do Senhor é uma bênção. Jesus, muito obrigada pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, pela presença do teu Espírito Santo no nosso meio. Nos ensina essa noite. Visita os irmãos, me visita, que a tua vontade venha a ser concretizada dia a dia das nossas vidas. Nos dá da tua graça, da força do teu Espírito Santo. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estudamos no último momento em que estivemos juntos em Efésios 5, né, do 1 ao 10. O 5, 1 e 2 diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. É um imperativo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos imitam os seus pais e vivam em amor, como Cristo se entregou. E aí faz menção do sacrifício de Cristo e diz que é aroma agradável diante de Deus. No versículo 3 e 4, ele já vai falando algumas negativas, coisas que não devemos participar. Ele diz que a imoralidade sexual, a impureza, a avareza, a cobiça, né? Ele diz, olha, que a impureza, a avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém aos santos. Não use de linguagem grosseira. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digo palavras de ação de graça. O que é que o apóstolo está dizendo? Que a impureza, a imoralidade sexual, a fornicação, a impureza, a cobiça, começa com o olhar, a torpeza, a linguagem fútil, indecente, os gracejos, piadas, né, de mau gosto, que envolvem essas coisas, coisas inconvenientes, não sejam nem mencionadas no meio do povo de Deus. E ele diz antes, em ações de graça. Gratidão pela graça. Por quê? Porque é a graça que nos concede poder para vencer o pecado. É a graça de Deus, mediante o seu Espírito Santo, que concede poder ao homem caído para vencer o pecado. Ele disse, dei graças, porque o Senhor é bom e Ele concede poder a vocês. O 5:5 diz assim, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarento, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Deus ou de Cristo. Por que abster-se dessas coisas? Por que buscar a graça, buscar o Senhor? Ele está dizendo, nenhum incontinente, nenhuma pessoa envolvida nessas coisas, nenhum impuro, nenhum avarento, pessoa que não abre mão de nada. Isso é idolatria, ele vai esclarecendo. Não tem poder, não tem herança, não tem condição de participar, de entrar no reino de Deus, no reino de Cristo. Ele é bem específico. Então é necessário que a igreja do Senhor se abstenha dessas coisas. O Senhor está cortando, né? Tirando o prazer das pessoas, não. Ele está encaminhando pela sua vontade, no bem, no amor ao próximo, no respeito a si mesmo.
Ele está dizendo que Ele é Senhor das nossas vidas em todas as áreas. O versículo 6 e o 7 diz o seguinte: não se deixe enganar. Está vendo as ênfases do apóstolo? Não se deixe enganar com palavras vazias, gracejos, seduções, né? Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa das suas coisas. Ele vai fechando o assunto e deixando muito claro. É claro, o ensinamento precisa ser claro. Porque a tentação e a sedução também é muito evidente. Então ele vai fechando o assunto. Não se deixe enganar. O engano está batendo na porta. São palavras vazias. E Deus está vendo. E Ele não vai voltar atrás, Ele não concorda com isso. O versículo 7 diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem. Os incrédulos. Ele está dizendo que é preciso perceber que a ira de Deus vem sobre aqueles que estão em trevas. Ele vai fazer um contraste entre treva e luz. O que é treva aqui? Treva é a natureza humana perdida, decaída. É como vivem os filhos da desobediência. Luz. O que é luz aqui? O presente, já que ele está falando para os irmãos da igreja de Éfeso, os crentes, aqueles que estão sob o senhorio de Cristo. Ele está dizendo: vivam como filhos da luz. Vamos ler do 8 ao 10. Diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Está vendo? Ó, no Senhor. É preciso estar sob o senhorio de Cristo. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Bondade, justiça e verdade, o fruto da luz. E ele está dizendo: vivam como filhos da luz, que a bondade esteja na vida de vocês, que a justiça seja parte do cotidiano, que a verdade floresça. É isso que é esperado. E ele está dizendo: para agradar a Deus, busquem saber qual é a vontade de Deus. Então fica muito claro que a igreja do Senhor é aquela que está sob o senhorio de Cristo. Cristo reina. Essa questão. Os versículos 11, 12 e 13 diz o seguinte: e não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, aqueles, os filhos da desobediência. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que é manifesto é luz. É preciso deixar claro que o comportamento dos incrédulos é reprovável. Está vendo aqui? Há uma cisão, uma ruptura. Não se pode ser igreja do Senhor e viver como os incrédulos vivem. No último momento em que estivemos juntos no texto de Efésios, ficou muito claro que o apelo a uma sexualidade deturpada, que vigora, que está em moda, digamos assim, nos nossos dias, também era presente naqueles dias. E que havia muitas coisas envolvidas. É até cultural. Mas a igreja do Senhor não pode participar dessas coisas. Porque o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Vou um pouco além. É preciso ser generoso para servir ao Senhor.
Porque quando a gente fala de justiça, a gente fala daquilo que nos é direito. Você precisa, às vezes, abrir mão daquilo que é seu direito. E aqui ele está falando que a luz, ela produz bondade, justiça e verdade. Você torna-se uma pessoa generosa. Então, não se envolve com estas coisas, porque elas prejudicam. E porque é a ordem do Senhor. Porque você está sob o senhorio de Cristo. O versículo 12 diz o seguinte: pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Tudo é revelado. No versículo 14 ele vai: desperte você que está dormindo, não seja enganado. Revelado. Ele diz: levante-se, posicione-se. Não pense que você pode ter uma vida dúbia, manter um comportamento nebuloso. Não pense que isso vai ficar assim. Ele já falou anteriormente que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. E no versículo 1 ele disse, no versículo 2, 5:2, que nós precisamos viver em amor. Mas não é o amor como o mundo concebe, é em amor como Cristo viveu. Sacrifício e oferta pelo pecado e aroma agradável a Deus. Precisamos viver para agradar a Deus. Não é simplesmente um culto religioso. É a percepção de que é a criatura e de que Deus é o Criador. E que Jesus se doou como oferta pelo nosso pecado e nós não podemos viver assim. Ele está dizendo: levante-se, posicione-se, seja iluminado, receba poder para vencer o pecado. O versículo 14 ele diz: por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Perceba que há um posicionamento humano. A palavra revela o que está oculto, o que precisa ser retirado. A palavra liberta. Mas há um posicionamento humano que é esperado. E à medida que a pessoa se posiciona, Deus vai fortalecendo. Ele está dizendo: desperte. A palavra é para despertar. Desperte. Você que está dormindo, levante-se dentre os mortos. Não tenha o comportamento dos mortos. Você agora vive no Senhor. Levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não é você nas sarjetas do pecado e Cristo lhe puxando. Não, você se posiciona. A palavra já lhe despertou essa questão. Então ele é muito claro quando coloca isso. O versículo 15 e o 16 diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Veja bem. O versículo 6, observe o que o apóstolo está fazendo. Diz assim, ó: não se deixe enganar com palavras vazias. O versículo 15 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Estão vendo a ênfase? Ele está repetindo o ensinamento com outras palavras. É necessário. Por causa do ambiente em que vivemos. Por causa do ambiente em que os irmãos da igreja de Éfeso viviam. O versículo 10 diz assim: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Mas eu estou empenhada em fazer a vontade de Deus. Você está empenhado em fazer a vontade de Deus. Então você vai se deter na sua palavra. Você vai gastar tempo orando, buscando a Deus.
porque você está tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Não pense que você tem. Você precisa de poder do alto, de graça. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E olha o versículo 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O apóstolo vai discorrendo e ele volta ao assunto. Ele vai fechando como que os nozinhos no ensinamento, tentando convencer os irmãos da vontade de Deus, gastando tempo com os irmãos ensinando o que nós estamos fazendo aqui. Porque enquanto ensinamos e os irmãos param para ouvir, meditam, todos nós temos uma mentalidade da vida e do mundo, mas enquanto a gente escuta a palavra, medita, o Espírito Santo age. O Espírito Santo age. Romanos capítulo 1 fala que Deus deixa as pessoas viverem de maneira reprovável, maneira que desagrada a Ele, muitas vezes por causa da idolatria. Porque não se deixam, perceber de que o Senhor é o Criador. Por que eu estou colocando isso? Porque nós somos criaturas e Ele é Criador. E quando você escolhe o seu Deus, você está em rebelião contra o Criador. E por causa disso, a ira de Deus vem. Aí o resultado é uma vida sexual desregrada. Romanos 1, a partir do 18. Está vendo a ligação? Quando o evangelho chega, quando a luz chega na sua vida, o Senhor orienta em todas as áreas. E Ele não está lhe privando de nada. Ele está lhe dando vida. Porque o fim do pecado é a morte. E o resultado começa a vir aqui. É preciso entender isso. No versículo 16 diz assim: aproveitando bem o tempo. Ele não está falando de uma pessoa exageradamente organizada. Ele não está dizendo que você seja perfeccionista. Você não pode ter uma vida leve. Ele não está falando sobre perfeccionismo quando ele fala de remir o tempo. Ele está dizendo que o ambiente que vivemos é perigoso e que nós não podemos gastar o nosso tempo de maneira leviana, nem tampouco estar com a mente ociosa. Precisamos agir de acordo com aquilo que aprendemos do Senhor. Ele está dizendo, remindo o tempo, ele diz, cuide da sua mente. Coloque a sua mente à luz do Senhor. Porque começa aqui, com a sua imaginação. Santifique a sua imaginação. É sobre isso que ele está falando. É isso que é importante, estar à luz da palavra de Deus. Ele diz, remindo o tempo, aproveitando bem cada oportunidade. A Septuaginta diz assim, prorrogar o prazo. Remindo o tempo, ela diz, prorrogar o prazo. Por quê? Se você aproveita bem o seu tempo e vive à luz do Senhor, a morte vai ser afastada. Vai ficando bem longe. Aí diz, prorrogue o seu prazo da sua felicidade, dos seus dias da terra. Viva na presença do Senhor. Ele coloca assim, a Septuaginta. Prorrogar o prazo. Ou trazer a redenção a essa era perversa. Porque os filhos da desobediência vivem desta forma. Têm práticas reprováveis à luz daquilo que é lícito na palavra do Senhor para as nossas vidas e para o nosso bem. Porque a era é maligna. Então perceba o ensinamento. A era é maligna, mas a igreja não pertence ao maligno. Nós somos do Senhor. A luz nos iluminou. O Senhor nos tirou das trevas para a luz. Essa compreensão, é isso que o apóstolo está dizendo. O versículo 18 ao 20.
Efésios 5, 18 ao 20 diz assim, aproveitando bem o tempo, o 16, né? Porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. 18. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Interessante, Deus é soberano. E a igreja foi chamada, mas há um espaço. Você precisa estar acessível. Está vendo a questão? Você precisa ser acessível ao ensinamento. É preciso que haja temor do Senhor. Deixem-se encher do Espírito. Falando entre vocês, como é que você vai se deixar encher do Espírito? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, enchei-vos do Espírito. Expressa a natureza de uma vida cheia do Espírito Santo. Quando ele falou de filhos da ira, aqueles que são filhos da desobediência, aqueles que estão em trevas, ele está falando da natureza humana caída, rebelde contra o Senhor, a sua criação, o seu Criador. Agora ele está fazendo o contraste e apontando, olha, vocês devem se encher do Espírito. Essa é a natureza de uma vida cheia do Espírito. Essa vida recebeu luz. Lembra o Espírito? Lembra lá o tabernáculo, o candeeiro? Luz. Apontando na tenda. Desde os tempos do Antigo Testamento. Ele diz, deixe encher do Espírito. E ele diz o seguinte, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ele disse no 18 que não se embriaguem com vinho, mas se encham. A embriaguez na tradição judaica é considerada algo escandaloso, associada à perda de autocontrole. Você perdeu o controle. Facilita. Interessante que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Tem situações na sua vida que você precisa ter domínio próprio. Então, algo escandaloso. A embriaguez estava associada a isso na tradição judaica. Era comum a embriaguez nos banquetes da alta sociedade, nas tabernas dos pobres. Muitas pessoas se embriagavam e saíam pelas ruas, cantando, fazendo as suas orgias. Também associada a algum certo tipo de inspiração. O deus do vinho era o deus Dionísio. E muitas vezes nessas orgias, embriaguez, as pessoas ficavam possuídas, eram levadas a loucuras e chegavam ao ponto de ser possuídas por esse Deus do vinho. E o resultado de tudo isso era a prostituição. Aí ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, irmãos, não se embriaguem. Vocês têm que dar lugar ao Espírito Santo. Beber vinho era cultural, é como beber água. Mas, irmãos, vocês observem isso. Vocês não se embriaguem com vinho. Isso vai levar à devassidão. Lá em Provérbios tem um versículo que diz, você não olhe muito para o vinho, aquela cor bonita daquela taça. Porque no final disso é a morte. Você vai se deixando levar. Um dia você perde o controle. Aí ele diz, isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. E ele vem falando das coisas que agradam o Senhor. Louve ao Senhor com salmos, música. Lembra de Saul? Quando o profeta Samuel ungiu Saul,
ungiu Saul como rei de Israel, ungiu Davi, perdão. Quando o profeta Samuel ungiu Davi como rei de Israel, Saul ainda estava no trono. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo foi retirado dele e ele tinha horas que ficava possuído de um espírito imundo. A solução que foi dada a ele na sua corte foi que procurasse alguém que tocasse música. E 1 Samuel, capítulo 16, 14 em diante, os irmãos podem ler depois, diz que foi apontado Davi, um jovem que tocava harpa e era cheio de Deus. Não é música por música, é música fluindo de alguém que busca a Deus. E ele está dizendo, busquem a Deus. Uma fonte de inspiração é a música. Com salmos, salmos é o louvor do Antigo Testamento. Na esperança do Messias, em meio a sofrimento, lutas diárias, guerras, muitas vezes cativeiro, Israel buscava o seu Deus, a esperança messiânica, a sua salvação, aquele que viria. E isso veio a ser concretizado em Cristo, através dos salmos. Ele dizendo, pegue salmos, pegue a palavra, olhe a orientação. Como é que você vence a tentação? Se encha de Deus. Como você se enche de Deus? Comece pelos salmos. Comece pelos salmos. Com salmos, com hinos. Provavelmente os hinos eram louvores mais recentes, celebrando o Messias que já veio, o Cristo crucificado, ressurreto, glorificado, o Salvador, o Senhor do universo. Hinos, cânticos espirituais, talvez cânticos espontâneos, inspirados pelo Espírito Santo. Os irmãos eram cheios do Espírito Santo. Quando eles se convertiam, eles não ficavam parados na vida cristã. A vida cristã não era estagnada, eles não ficavam conformados. Eles simplesmente buscavam a Deus, se reuniam, liam a Bíblia, oravam. Eles queriam mais e mais de Deus. Ele está dizendo assim, como você vai vencer o pecado? Principalmente nessa área, aqui especificamente nesse texto. Encha-se de Deus. Salmos, hinos espirituais, cânticos. Celebre o Messias, o Cristo encarnado. Aconteceu, se cumpriram as profecias. É esse o ensinamento do apóstolo. É essa receita para se vencer o mal, para se aproximar de Deus e estar cada dia mais perto do Senhor. Para que o mal, o poder do pecado não tenha poder na sua vida. Porque o pecado está aí. Mas ele não tem poder na sua vida. Se você fizer assim. Se você lavar a sua vida na palavra de Deus. Salmos, cânticos e palavra. Hinos. Celebração do Messias que veio cumprindo as promessas. Está vendo o conteúdo? Hinos. Cânticos espirituais. Aquele que tem cânticos espirituais é aquele que está em oração, buscando o Senhor. Está vendo o conceito? O apóstolo é muito claro. Aplicando. O que o apóstolo está dizendo? Que imoralidade sexual, sexo ilegítimo, é trevas. E é um caminho de morte. E ele diz, não sejam tolos. Busquem o Senhor. É a primeira aplicação, fica bem explícito. É como se o apóstolo estivesse abrindo um painel bem grande para a igreja. Aí ele dá receita. Fica só nisso, só na negativa, só na proibição, porque ele está proibindo. Ele está dizendo, vocês são luz. Isso não condiz com a vida de vocês. A gente tem dificuldade com ordens, muitas vezes, na nossa cultura. O apóstolo está proibindo. Ele está dizendo, você é luz, então você não tem vida nas trevas. Ele está dando um mandamento.
Ele diz, vocês sejam imitadores de Deus. Não existe isso na vida de Cristo. Antes ele se ofereceu como oferta pelo pecado. E isso é agradável a Deus. E durante todo o texto que ele vem discorrendo no capítulo 5, ele vai dizer, procurem descobrir a vontade do Senhor. Vocês são luz. Deixe a luz brilhar. Tem coisas que vocês precisam fazer. Como fugir disso? A segunda aplicação, enchei-vos do Espírito. Andem longe das amarras da memória. Você tem memória. Eu tenho memória. Nós não somos desmemoriados. Muitos de nós, antes de conhecer Cristo, têm uma vida. Mas você precisa ser livre das amarras da sua memória. Você precisa construir memória saudável. Isso como se faz na presença do Senhor. Não é simplesmente vir sentar numa igreja e no próximo domingo voltar. Você tem 7 dias de memórias, de imaginação, de vida, de cotidiano. Você precisa preencher a sua vida com memória saudável, com presença de Deus. Por isso que eu falei do candelabro, tabernáculo, luz, quando eu coloquei. Andem longe da vista. Isso envolve muitas coisas. Você vê, você não vai sair da terra. Você não vai ficar cego. Mas a sua vista precisa ser santificada. Significa que você precisa viver em oração. E não tem bom não, viu? Ah, eu sou fulano de tal. Não tem bom não. É preciso entender. E ele diz assim, encham-se do subconsciente. Tem coisas no seu subconsciente. Tem coisas que vêm arraigadas da própria família, memórias da família. Tudo isso tem que ser santificado. Há momentos que vai ser preciso jejum, negação. Porque o Senhor quer operar. E Ele está operando. E tudo começa com a ministração da palavra. É isso que o apóstolo está fazendo. Dei lugar ao Senhor. É isso que Ele está dizendo. Andem longe das amarras, da memória, da vista, do subconsciente. Como? Cantem. Cantem ao Senhor. Celebrem o seu Deus. Está vendo? Ele está dizendo, ele não está se limitando ao culto. Aquela 1h30, uma vez por semana, 2 vezes por semana, que você vem para estar com os seus irmãos. Não é disso, ele está dizendo, cantem, tenham alma jubilosa na presença do Senhor. Louvem o seu Deus, encham-se do Espírito. Encham a mente de vocês com o Espírito, está vendo? Como você vai ficar longe das amarras da memória, da sua vista, no ambiente que você vive, até do seu subconsciente, da sua vida pregressa, que está lá na caixinha da sua memória. Encham sua mente. Sejam sábios. Ele está falando da prática da fé. Ele está dizendo, aquilo que vocês aprendem, aquilo que está sendo ensinado, seja santificado. Comece a praticar a fé de vocês. Ele está dizendo que o crente, lavado e remido no sangue de Jesus, pode sofrer tentações, não só nessa área, mas em outras. Porque nós estamos falando aqui da área específica sexual, porque é o assunto do texto. Mas tem muitos outros pecados que você traz. E muitas vezes a gente vê irmãos e a gente mesmo pode fazer, se gloriando de pecados. Não é porque eu faço assim, é assim. Ah, é? Tudo bem. Meu pai é que dizia, não tem nada melhor do que um dia atrás do outro com a noite no meio. É assim que funciona. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é estar na presença do Senhor. Ele está dizendo, tomem cuidado. Ele está o tempo todo dizendo, tomem cuidado. Não se enganem. Fiquem longe das amarras do pecado. Se encham do Espírito Santo. Louvem a Deus. Se fortaleçam. Sejam sábios. O antídoto para a imoralidade sexual, louvor.
cânticos espirituais, salmos. Presença de Deus. Só tem uma maneira de você não ser dominado pelo pecado e não voltar às práticas. Presença de Deus. Não se conforme com a vida cristã medíocre. É presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Cantar aqui nesse texto é um chamado para acordarmos, para nos levantarmos e vivermos da luz do Senhor. Cantar, louvar, salmos, hinos, cânticos espirituais é também praticar a fé. O que ele está dizendo? Ande pela fé. Não se lembre do seu Deus só na hora do culto, não. Ande pela fé. E eu vou acrescentar mais uma coisa. Quando você pegar o seu celular sozinho, se lembre que você tem que andar pela fé. Tem gente que precisa orar antes de pegar. E se você não orar, você certamente morrerá. Porque a igreja não está lá. Mas Dionísio está. O Deus do vinho, tentando para lhe tentar. E o Senhor Jesus está para lhe livrar. Agora você, para quem você abre a sua alma? É por isso que diz, encham-se do Espírito, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Abram a sua alma para o Senhor e tudo se dará bem. Aleluia. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Diante de uma mensagem tão inquietante, tão necessária, tão urgente, tão século 21. Hoje até as nossas crianças são assediadas. A gente já anda até com medo, olhando, não confia em ninguém. Precisamos nos lavar no sangue de Jesus para viver neste mundo perdido. Precisamos saber que somos vulneráveis, mas precisamos também saber que o nosso Deus é poderoso. Ele supre com graça, com poder, e o pecado não tem poder sobre as nossas vidas, porque somos mais que vencedores naquele que nos comprou com o seu sangue. Aleluia, louvado seja o Senhor, santo é o Senhor, aleluia, Jesus. Ó Senhor, eu quero estar disponível em Tuas mãos, minha vida em Teu altar, em total consagração. Eu nasci para Te servir, sou escravo da Tua graça, em minha vida dirigir. Passa em mim, Senhor, segundo Teu querer. Aleluia, Jesus. Faz em cada um de nós segundo o Teu querer. Nos ajuda a compreender essas coisas, a estar na Tua presença. Santifica mais e mais também essa área nas nossas vidas. Abençoa, Senhor. Abençoa a Tua igreja, crianças,
Hoje até crianças são assediadas pelo mal. Abençoa as tuas crianças, guarda do mal. Que os teus olhos estejam sobre elas. Os nossos adolescentes, os jovens, os homens da igreja, Pai. As mulheres, os idosos. Tudo nas tuas mãos, Jesus. Santifica a nossa vida. Nos dá prazer no Senhor. Nos ajuda a estar na tua presença. Nos ajuda a compreender que a nossa vida é te agradar. Que a nossa vida é um culto. Que o Senhor é o nosso Deus. Toma a nossa vida nas tuas mãos. Abençoa as famílias. Lava-nos cada vez mais com o teu sangue, sempre mais e mais. Nos ajuda a fugir do mal. Livra-nos e nos ajuda a nos afastar das amarras do pecado. Seja qual for a área e a profundidade na nossa vida. Nós estamos na tua presença. Que a tua luz nos visite sempre mais e mais. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Abençoa os irmãos. Toma nas tuas mãos, nos lava com teu sangue e ser conosco em todos os momentos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Levante a mão para o céu. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, o seu Espírito Santo, seja com todos nós, toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Rapaz, hã? Tem que ser a segunda.